Exatamente. Para quem não conhece, a Catarina tem um projeto em nome de Tu Alma Veda. Vou mostrar aqui. E a Catarina é jornalista e é formada em alimentação Ayurveda, de base vegetal, também alimentação crua. Está aí a cozinhar umas novidades muito boas, com os cursos online 5 estrelas, que eu já tive a oportunidade de ver, portanto, quem atende, sigam-na. Em especial, ela hoje vem falar sobre a alimentação Ayurveda e todos os biotipos, não é? Exatamente, e qual é a relação corpo-mente e como é que o alimento afeta ao nosso carácter. O que é que estás a irritar todo dia? Não paras de comer picanha, eu sei. Exato. Não digo mais nada. Uma salva de palmas. Obrigada. Para a Catarina. Ora então, vamos começar com falar da Ayurveda. A Ayurveda é uma ciência holística, podemos definir quase como um estilo de vida. Agora alguém vai perguntar, mas isso o que é? Uma dieta? É uma forma de pensar? É uma seita religiosa? Não, nada disso. Basicamente, a Ayurveda podemos considerar como uma medicina holística, como também podemos considerar como um estilo de vida, está bem? Ou uma filosofia. E a Ayurveda, não precisamos de ir à Índia, e agora vamos perceber porquê, porque vem da Índia, a filosofia Ayurveda, para aplicar o Ayurveda na nossa vida. E quando digo na nossa vida, não só no nosso estilo, nas nossas rotinas, mas também na nossa comida. E porquê que eu gosto muito de aplicar o Ayurveda à nossa cozinha? Porque comemos todos os dias, está bem? Então, podemos curar-nos ou intoxicar-nos cada dia. Então, a alimentação Ayurveda, o Ayurveda é uma medicina holística que tem mais de 5.000 anos, antes de Cristo, e tem uma particularidade. Há muitas pessoas que já tiveram em contacto com o Ayurveda, seja pelo yoga, seja pela arquitetura védica, seja por muitos fatores, o Ayurveda está em tudo, está bem? Não só na alimentação. Então, qual é a proposta que vos trago hoje? É como é que nós podemos aplicar o Ayurveda à nossa alimentação e como é que nós podemos então equilibrar o nosso corpo físico, mental e espiritual através da filosofia Ayurveda, ok? Vou-vos pôr um exemplo muito prático. Vocês de certeza têm lá em casa alguém da família que está sempre irritado, está sempre a responder mal. E tudo isto tem a ver com a alimentação, está bem? Porque existe uma correlação, uma ligação corpo-mente a raiz do alimento que eu ingiro, está bem? O alimento não só é química, não só é macros e micronutrientes, como também é energia, está bem? Então, se eu como alimentos com energia, o que é que eu tenho? Energia. E se tenho energia e como alimentos puros, o meu carácter e a minha atitude também é pura. Ou seja, há amor, alegria, energia, vitalidade. Se eu como alimentos mortos ou desvitalizados, empacotados, que já não têm vida, então o meu carácter vai ser sem energia, vai ser morto. Então, tu és aquilo que comes. Mas não só. E vamos ver agora. Então, Ayurveda realmente, Ayur significa vida e Veda significa sabedoria. E é isso que eu quero que vocês levem hoje. É a sabedoria, não só de todo o Ayurveda, que senão teriam que estudar uma vida inteira, mas sim a sabedoria de que sejam os vossos próprios mestres. Vocês de certeza que já ouviram falar desta frase, somos o que comemos. Eu coloquei aí que o autor é Feuerbach, é um antropólogo e filósofo alemão, mas também há quem atribui esta frase a outros autores, como Hipócrates ou Shakespeare. Mas realmente eu colocaria esta frase no lixo, ou então pego nela e faço mais, somos o que digerimos, porque de nada serve eu ser o que como se não digiro aquilo que como. Vamos pôr um exemplo. Imaginem que eu agora estou neste festival e digo, bem, a partir de amanhã vou começar a comer tudo biológico, porque é mais natural, a minha alimentação vai ser muito mais consciente e aquilo que o meu corpo precisa, porque é puro. Mas se a minha mente ainda não está a fazer uma boa digestão mental, por muito puro que seja aquilo que eu esteja a comer, não vai haver uma boa digestão física. E pode ser o prato mais saudável, vegetariano, vegano, carnívoro, macrobiótico, ayurvédico, não adianta, está bem? Então, o que é importante? Digerir. Na Ayurveda, a saúde mede-se não só pela capacidade de digerir física, mas também mental. E a digestão, a má digestão mental, pode durar uma vida inteira, enquanto que a física, nós podemos ir ao médico e o médico cura-nos a digestão física. Vai-nos dar uma omeprazol, o que é que vai acontecer? Vamos resolver o problema aqui, mas depois o problema vai passar para uma reumatoide, vai passar para uma artrite, vai passar para outro tipo de problemas, está bem? Então, o que é preciso? É ir à causa.
Depois, o que é que nós vamos ver então ao longo desta palestra? Como é que podemos utilizar a alimentação, já que é algo que fazemos todos os dias, comer a toda a hora, estamos viciados na comida, é uma verdade. Como é que nós podemos equilibrar o nosso corpo físico, mental e espiritual? Existem cada vez mais estudos científicos que avalam que o nosso corpo não só é química, senão que há uma correlação corpo e mente. Então, o que é importante? Vamos ver qual é a diferença entre prana e ama não de amar, senão vamos ver qual é o conceito. E quais são as 4 leis básicas da alimentação que eu considero importantíssimas para realmente ter umas rotinas, uma dieta e uma alimentação adaptada ao teu corpo físico, mental e espiritual. Porque não todo tipo de dieta serve para todos, está bem? Quando nós lemos um livro, tudo o que nós lemos está escrito de forma estandarizada. Não é para mim, não é para ti, não é para ti. Não é para todos, está bem? Então, tudo pode ser certo como tudo pode ser errado. Tudo depende. E agora vamos ver mais à frente. O sal é bom ou é mau? Depende. O vinho é bom ou é mau? Depende. Uma uva passa ou uma uva normal engorda ou não? Depende. E uma alface? Depende. Sim, uma alface pode engordar também. Ok, então os conceitos que eu estava a dizer antes, que acho que é fundamental antes de pensar o que é que eu vou comer agora? Agora vou ser vegetariana, vou ser vegana, nada. Primeiro pensem quais são os alimentos que têm prana e quais são os alimentos que têm ama. E porquê que coloquei estas palavras com estes nomes estranhos? A medicina ayurveda, todos os tratados védicos, há mais de 5.000 anos, estavam escritos em sânscrito, está bem? O idioma hindu. Então, eu disse, não, para estas pessoas entender, para estarmos com uma linguagem de cá por casa, é basicamente se falássemos de alimentos ácidos e alimentos alcalinos. Prana significa tudo o que tem energia, tudo o que é puro. Então, se eu começar a pensar quais são os alimentos puros, quais são os alimentos que têm energia, quais são? Os que recebem energia. Então, portanto, são todos aqueles que nascem ou que recebem luz direta do sol. Está bem? Porque são alimentos naturais que têm uma vida, têm um ciclo de vida. E, portanto, se tem um ciclo de vida, tem energia e dá-me energia. Então, basicamente, são alimentos puros e naturais. E, nomeadamente, um truque. Pensem, alimentos alcalinos ou alimentos com prana são todos os alimentos que eu posso reconhecer na natureza. Está bem? Vamos pensar, por exemplo, manteiga mimosa. Posso reconhecer na natureza? Não, ela não nasce na natureza. Está bem? Então, isso não é um alimento com prana. Ok? Depois teríamos outro conceito, ama, que não de amar, oxalá fosse assim. Os índios inventaram esta palavra para dizer que ama são todas as palavras que têm toxinas ou que provocam radicais livres. Na medicina ayurveda não se fala de radicais livres. Nós aqui, quando falamos de uma pessoa que tem uma doença oncológica, essas pessoas sabem muito bem o que é que significa radicais livres, está bem? São células mortas ou células que se estão a apoderar do nosso corpo e que estão a invadir as células boas. Então, ama é tudo que gera toxina no nosso corpo, tudo que gera muco, tudo que gera pegajosidade. E há muitos alimentos, ainda de origem vegetal, que também geram muco, geram toxinas, está bem? Por exemplo, muitos hidratos de carbono, como têm muitos amidos, o amido gera muco e, portanto, gera pegajosidade no nosso intestino. E já ouviram falar, o intestino é o nosso segundo cérebro. Portanto, não pensa, mas influi nos pensamentos. Se eu não evacuo durante 3 dias, estou irritado, o mundo não tem culpa, mas a minha personalidade não é igual. Então, basicamente, o que é que, se quisermos esquecer estas palavras, prana e ama, podemos pensar em comer alcalino ou comer alimentos ácidos. E agora vocês vão dizer, Catarina, mas eu não vou andar com uma agenda debaixo do braço para saber quais são os alimentos ácidos e alcalinos. Imaginem, vão ao restaurante, espera aí que eu tenho que ver quais são os alimentos alcalinos. Não vou fazer isso, óbvio. Então o truque é mesmo esse, pensar quais são os alimentos que vocês podem reconhecer na natureza. E maioritariamente são alimentos de base vegetal. Frutas, legumes, leguminosas, frutos secos, sementes e por aí fora, está bem? Então, isso basicamente seria alimentos ácidos ou alcalinos. Um bebê nasce com a estrutura óssea, com os ossos, com um pH de 12. O que é o pH? Existe uma escala de 0 a 14, que de 0 a 7 é ácido, de 7 a 14 é alcalino. O que é que nós precisamos? Estar o mais alcalinos possíveis, está bem? Então, se eu como alcalino, o meu corpo vai estar alcalino. Nascemos extremamente alcalinos, mas à medida que nos vamos intoxicando, então vamos acidificando o nosso organismo, está bem? Então não precisam de saber
saber qual é o pH dos alimentos, não precisam de saber nem andar com o livro debaixo do braço para perceber quais são os alimentos ácidos ou alcalinos. Então vamos passar às 4 leis da alimentação. Basicamente, para não continuar a falar em hindu, vamos falar em português. Então, quais seriam essas 4 leis? Qualidade, quantidade, harmonia e adequação. Na qualidade vamos falar sobre o que é que comemos. O que é mais importante quando queremos mudar a nossa alimentação? Que haja um clique mental e que as coisas mudem. Quer saber o que comer, como, quando, com quem? Isso é super importante. Às vezes estamos a comer um prato biológico ao lado de alguma pessoa super tóxica. Uau, não, isso não funciona. E por outra parte, também perceber qual é a energia desse alimento que eu estou a comer. Está bem? Então, vamos começar por cada uma destas leis básicas. Qualidade. A qualidade, na medicina ayurveda, falamos de 3 conceitos fundamentais, que seria sattva, rajas e tamas. E em português seria puro, meio puro e ultraprocessado. Ok? Então aqui estamos na linha do meio, aqui estamos já na linha da dieta americana e aqui estaríamos na linha da dieta vegetariana, basicamente. Então, o que é que significa sattva? São todos aqueles alimentos que são puros, ok? São alimentos naturais e são alimentos que eu posso reconhecer na natureza. Voltamos ao que falávamos antes. Seriam então alimentos com prana, ok? Alimentos com energia, alimentos que eu posso reconhecer na natureza. Qual é o efeito energético para que haja um equilíbrio físico, a nível de peso, por exemplo, mental e espiritual? Porque somos um todo, não é só o corpo por um lado e depois a mente pelo outro, senão seria muito fácil tratar de nós. Então, os alimentos têm energia e essa energia é a que eu preciso para que haja um equilíbrio físico, mental e espiritual, porque somos um todo. Se eu como alimentos puros e naturais, a minha atitude, não só o meu corpo físico vai mudar, né? Vamos mudar a nossa pele, o nosso brilho, o nosso cabelo, o nosso aspecto físico, mas também a nossa mente, as nossas emoções, os nossos pensamentos também vão mudar. Então, se eu como de forma sáttvica, ou que é a mesma coisa, alimentos com prana ou alimentos puros, o que é que eu vou ter? Qualidades como virtude, bondade, felicidade, alegria, positividade, energia, vitalidade, por aí fora. Quais são estes alimentos? Os que nós já falamos. Por outra parte, teríamos rajas. Rajas, basicamente, são os alimentos que estão aí no meio, ou seja, seriam já carnes. Dentro das carnes entrariam carnes de aves, por exemplo. Por outra parte, teríamos os lacticínios de origem animal. Porquê? Porque são alimentos extremamente ácidos. E agora as pessoas mais vão dizer: fogo, então eu como, bebo leite, tomo queijo para calcificar os meus ossos e cada vez tenho mais osteoporose. Porquê? Porque hoje os lacticínios já não são como antigamente, tá bem? Já não são ordenhados diretamente da vaca. Por um lado, são pasteurizados, portanto, bactérias boas já não tem nenhuma. E segundo, muitos deles estão injetados com hormonas. E é interessante, por isso há muitos homens com mamas que até precisam já usar sutiã, ok? Então, quando vocês forem pela rua, vão começar a detectar. E, por outra parte, em vez de calcificar, o que faz é descalcificar, está bem? Porque é um alimento ácido. Se fôssemos já aquela diapositiva que vimos antes, sobre o pH dos alimentos, se fôssemos analisar o pH dos lacticínios de origem animal, veremos que quase todos eles têm um pH com um índice muito baixo, ou seja, são alimentos muito ácidos. Então, se são ácidos, vão acidificar o meu corpo e a minha personalidade. Daí aquelas pessoas que sempre têm a razão, sempre querem mandar, sempre estão irritados, são bipolares, tudo isto tem a ver com a alimentação. E por outra parte, e como não as gorduras, está bem? Gorduras saturadas. E os estimulantes também entraria aqui. Existem estimulantes naturais e existem estimulantes menos naturais. Por outra parte, teríamos tamas. Tamas seria a alimentação pura e dura, o exemplo mais prático, dieta americana. Ultraprocessados, refinados, gorduras trans, gorduras hidrogenadas, uso de micro-ondas, ou seja, tudo o que é fast food, ou seja, comida rápida, está bem? Mas não sempre, o que é fast é bom, está bem? Fast food e fast food é diferente. O que é que provoca a nível físico? Físico, consequências diretas. Sobrepeso, colesterol, diabetes, todos os problemas que nós podemos ter e que já aceitamos como algo normal. Ou seja, há pessoas que já têm diabetes há não sei quantos anos e que o vizinho tem, o pai tem, o avô tinha. É genético, deixa lá. Eu tomo cadeias, não é? Está feito, está resolvido.
Mas não é normal. Na medicina ayurveda, tudo o que é uma pequena inflamação, até uma pequena alergia, já é considerado um desequilíbrio, está bem? E agora vamos ver mais à frente porquê. É considerado um desequilíbrio. E toda doença grave começa por um pequeno desequilíbrio, está bem? Qualquer pequena inflamação. Ovários poliquísticos, artrite, reumatoide, diabetes, colesterol, mais. Tudo que vocês possam imaginar e que nos rodeia, que não consideramos grave, porque hoje já só se considera grave ter um cancro, se bem que agora o cancro já é algo mais normal, cada vez mais o cancro é como uma gripe, e realmente é, porque cada vez vai ser mais normal, porque cada vez estamos mais intoxicados. Então, tudo o que é uma pequena doença já é um desequilíbrio, está bem? Então, alarmemos, é uma manifestação do corpo físico, que depois passa para a parte mental. Quando eu como de forma processada, como é que vai ser o meu carácter? Deprimido, sempre negativo, sempre com falta de vontade ou medo de passar à ação e, portanto, sou sempre uma pessoa que está com falta de autoestima e com o pé atrás, está bem? Então, vamos continuar. Independentemente até agora, independentemente se vocês querem transitar ou não para uma alimentação de base vegetal, as razões físicas, mentais, espirituais e químicas são N, está bem? Independentemente de se vocês querem ou não ser vegetarianos. Depois, outra lei super importante, quantidade. A quantidade, os índios dizem que realmente deveríamos comer o que cabe nas duas mãos. Mas claro, se eu colocasse aqui uma torre de 20 bifes, continua a caber nas duas mãos, está bem? Não é isso. Se nós disséssemos, já tem que ser um pratinho assim, e só pode comer 3 quartos do prato, então as pessoas começariam a pegar num prato cada vez maior. Então, o que é que seria ideal? Enquanto à quantidade, deixar sempre 1/3 do estômago vazio. E se eu não sou capaz de comer e deixar 1/3 do meu estômago vazio, eu tenho algum problema. E esse problema chama-se ansiedade, compulsão pela comida, desejo mental, que nada tem a ver com a necessidade física ou celular. E aqui já poderíamos falar de tipos de fome, não é? Emocional, celular, olfatativa, existem N de fatores. Então, eu coloquei-vos aqui, se for difícil deixar 1/3 do estômago vazio, pergunta-te porquê. O que é que estás à procura? Porque há um sintoma aí, falta de amor, satisfação, aprovação, apego ou desapego, etc. Então, enquanto à quantidade, o que é que costuma acontecer? 2 fatores básicos. Por um lado, nós normalmente costumamos comer por prazer, que uma coisa é o desejo mental e outra coisa é a necessidade física, a necessidade celular, o que realmente precisam as nossas células para estar nutridas. E se eu sempre estou com fome ou nunca tenho fome, é porque as células não estão bem alimentadas, é porque faltam micronutrientes. Normalmente sempre falamos em termos de macros, gorduras, proteínas, hidratos de carbono, mas nunca falamos de micros, vitaminas e minerais. Mas resulta que quando vamos ao médico e fazemos uma analítica, o que é que aparece na analítica? Falta de ferro, zinco, magnésio, potássio. Ou seja, então o que é que nós precisamos? Mais macros ou mais micros? Uma combinação de ambos, mas mais micronutrição, está bem? Porque é o que nutre as nossas células. Então isso é super importante. Então, porque desejo à mente não sempre é o que desejo ao corpo. Sempre digo às pessoas, quando vocês tiverem fome, perguntem-se, comeriam uma maçã agora? Se a resposta é sim, é porque é fome real. Se é não, e é um chocolate, é porque é desejo mental. Por outra parte, a alimentação gera-nos 3 impactos básicos, há muitos mais, só que agora vamos fazer a modo resumo, que é impacto na mente, impacto no sabor, ou seja, nas papilas gustativas, e por outra parte, nos sentidos. Por isso, quando comemos por prazer, vamos atrás de alguma coisa, ou da textura, ou do cheiro, ou da lembrança do sabor, está bem? E por outra parte, o que acontece é que comemos por excesso. E quando comemos por excesso, já não há espaço. Aquele terço que falávamos antes, já não há. Então, como não há espaço aqui, também não há espaço aqui. O que é que vai acontecer? A minha mente diretamente vai estar focada aqui. Porque é que eu comi, não tinha que ter comido, eu já sabia que apesar de ser saudável comi muito, ou seja, há cargo de consciência, há sentimento de culpa, ainda sendo saudável, está bem? Então há uma série de fatores que nós temos que ter em conta. Então, se eu como em excesso, não há espaço no estômago, e se não há espaço no estômago, não há espaço na mente. Se não há espaço na mente, eu não vou conseguir não só digerir tudo o que acontece na minha vida nesse momento, mentalmente, porque ainda estou com a digestão
a digestão está a ser realizada e, portanto, rouba-me energia, está bem? Pensem, cada vez que comemos, começa a digestão. A partir do momento que começa a digestão é um ladrão de energia, está bem? Digestão significa combustão. Começamos a queimar a comida. Para queimar comida precisamos de energia, está bem? Por isso, quanto menos comamos, melhor. Agora diriam, mas então quantas vezes tenho que comer ao dia? Porque eu vou ao ginásio e lá o professor diz que eu tenho que comer 5. Depende de cada pessoa, depende dos objetivos. E é isso que nós vamos ver agora. Então, depois da terceira lei, e a mais importante seria o que está na terceira folha, a combinação dos alimentos. Na harmonia, a harmonia refere-se basicamente a como é que eu combino os alimentos e também qual é a relação dos alimentos entre si e qual é a relação que eu tenho com a comida quando como, está bem? Eu posso estar a comer um prato muito saudável, mas se a minha relação não for boa com essa comida, porque tenho um problema, ainda tenho uma indigestão mental, qualquer desequilíbrio, então não vai haver uma boa conexão, não vai haver uma boa digestão na mente e, portanto, fisicamente já não vai haver uma boa digestão. Quando pessoas têm gastrite ou refluxo, perguntem-se porquê. O que é que eu não estou a digerir na minha vida? No trabalho, nos meus relacionamentos, etc. Tudo tem um porquê, está bem? A digestão, nomeadamente, começa na mente e depois no estômago. Por outra parte, também temos a relação com os alimentos, já falamos, e a combinação dos alimentos entre si, está bem? Há muitas fotos do Instagram que são espetaculares, mas só isso, espetacular, porque são uma bomba para o estômago, está bem? E agora vamos perceber porquê. Ao princípio falámos do pH, está bem? Existem alimentos ácidos e alcalinos. O que é que acontece com isto? Significa que cada um dos alimentos, sejam ácidos ou alcalinos, tem tempos de digestão diferentes. Então, se tem tempos de digestão diferentes, a combustão que se vai realizar aqui, a digestão, para ser ótima, deveríamos combinar os alimentos que fossem todos com um pH alcalino, ou seja, que fossem todos alimentos da mesma categoria. Então vamos pôr um exemplo. Um exemplo muito típico. Vamos a um restaurante e pedimos de sobremesa salada de fruta. Maravilhoso. É fruta e é digestivo, não é? Mas depois vocês chegam a casa e têm uma putrefacção, que aquilo quando vocês vão a casa vem nos diz, fogo, amigo, vê lá, isto está aqui podre. Porquê que isto acontece? Acontece porque a fruta, como são açúcares simples, são digeridos muito mais rápido que a comida que vocês comeram antes. Imaginem que comeram hidratos de carbono, ou comeram carne, ou comeram peixe, ou comeram tofu, o que seja. Como são alimentos que têm um pH mais ácido, que têm um pH e um tempo de digestão mais lento que a fruta, o que vai acontecer é que ainda que vocês tenham comido a fruta meia hora depois da comida, vai ser digerida antes que a própria comida, está bem? Então, a fruta sempre se deveria comer longe das comidas. E se for perto das comidas, que seja pelo menos antes da refeição e nunca depois. Depois ainda podemos complicar ainda mais, que é, frutas doces com doces combinam, ácidas com ácidas combinam, mas morango com banana, que é delicioso, não combina, está bem? Então, isso às vezes é um pequeno truque, é um pequeno tip que vocês podem ter para perceber porque é que às vezes eu tenho dilatação abdominal, porque é que às vezes eu não faço uma boa digestão, porque é que às vezes tenho gases, que é o problema que eu mais encontro nos cursos, workshops, etc. E estou sempre cheio de gases. Porquê? Muitas vezes o problema está na combinação dos alimentos, está bem? Por outra parte, beber longe das comidas também. Nós estamos habituados porque não fomos educados dessa maneira, mas é importante beber longe das comidas. Porquê? Porque quando eu estou a mastigar, se eu introduzo líquido, o objetivo realmente quando eu mastigo é transformar a comida, os sólidos, em líquidos. Há uma frase que também diz, converte o teu alimento em bebida e a tua bebida em alimento, basicamente. Ok? Então a comida deveríamos mastigar tantas vezes até converti-las em água, em líquido, em sumo, digamos. Se eu ingiro água no momento de estar a comer, o que vai acontecer é que se vão produzir sucos gástricos e, portanto, depois a vontade me vai voltar com uma má digestão, está bem? Então o ideal seria beber longe das comidas. E se beberem com a comida, para empurrar, não é? Que sejam menos infusões e que sejam pequenos golos. Sempre bebidas quentes. E há outra premissa que eu coloco aí que é evita beber bebidas frias. Porquê? Porque o nosso sistema digestivo, a nossa digestão, o nosso corpo tem uma temperatura média de 34 graus. Então imaginem, cada vez que bebemos uma cerveja, o que é que vai acontecer? Está o meu sistema digestivo, ou seja, é quase como se estivesse a fazer ali uma travagem, ali um parão de
sistema está a funcionar, estou a digerir, estou a metabolizar, estou a queimar. Então, quando eu bebo coisas frias, é como se produzisse um stop ali no funcionamento orgânico do meu organismo. Está bem? Poderíamos continuar, porque existem diferentes teorias da correta combinação de alimentos de diversos autores, mas estas são algumas das mais importantes. Depois, podíamos falar, para quem come carne e peixe, misturar diferentes proteínas de origem animal não é uma boa combinação. Dentro do mundo vegetal, combinam melhor entre si, a digestão é melhor, mas ainda assim, se podemos optar só por uma proteína vegetal, melhor que duas. Na medicina ayurveda, nomeadamente na alimentação, sempre dizemos 4 ingredientes são melhor que 5, 3 são melhor que 2 e 1 é melhor que 2. Porque temos 24 horas do dia, 7 dias da semana, 31 dias do mês para comer muita comida. Então não precisamos, quando dizemos que é preciso comer equilibrado, não significa variado em quantidade, está bem? Eu tenho várias refeições ao dia, 7 dias da semana não posso equilibrar a minha dieta, está bem? Não necessariamente tenho que encher o meu prato com... Vou fazer uma salada que teoricamente e filosoficamente é uma coisa saudável, mas pode ser um néctar como pode ser um veneno. Porquê? Porque se vocês fizerem a salada tipicamente abre o frigorífico, um bocadinho de salada, um bocadinho de charrinho, um bocadinho de atum, um bocadinho de ovo, um bocadinho de nozes, um bocadinho... Ai, olha, também tem aquele restinho disto que me sobrou da terra, então um bocadinho. Esses bocadinhos vai se tornar uma salada que eu chamo de prato de pós-guerra, está bem? Porque a vossa digestão vai ser como uma guerra. Vão soltar bombas até amanhã. E, por outra parte, evitar comer fora de horas. A adequação talvez seja uma das mais interessantes. Por um lado, se realizamos exercício físico, vamos ter uma ótima digestão e na alimentação ayurveda, na medicina ayurveda e em qualquer medicina, a saúde realmente mede-se pela nossa capacidade de digerir. E quando falamos capacidade de digerir, voltamos ao que falámos ao princípio, não só a capacidade de digerir física, mas também mental. Se eu faço exercício físico, vou libertar hormonas, vou ter mais serotonina, a hormona da felicidade, e vou ter uma ótima digestão, vou ter mais foco, vou ter mais positividade. Isso vai me ajudar tanto na digestão física como mental. Por outra parte, isso é algo que já sabemos quase desde que nascemos. Estamos na barriga, já sabemos que temos que fazer exercício. Agni. Agni, em sânscrito, significa literalmente isso, a capacidade de digerir. Lembrem-se, quando falamos da capacidade de digerir, não é só aqui, é tudo. Digerir uma situação no trabalho, digerir uma situação mental, digerir qualquer coisa, ou seja, é a capacidade de digerir. E por outra parte, há muitas pessoas que estudam Ayurveda e estão muitos anos para entender a metáfora do Ayurveda. Não precisamos de ir à Índia, não precisamos de invertir 50 mil anos em estudar Ayurveda, apesar de que tem 5 mil anos, para perceber a verdadeira metáfora do Ayurveda. Vocês sabem que nós convivemos com 5 elementos, com elementos universais da Terra, que são o ar e o éter, energia, fogo, água e terra. Eu, para vos ensinar, se vocês agora quisessem, Catarina, olha, faz-me um plano alimentar, uma dieta adaptada à minha constituição física, mental e espiritual. Acorde aos meus problemas e acorde aos meus objetivos. Então, primeiro, preciso que entendas isto, que é, eu primeiro tenho que estudar qual é as características do teu corpo físico, mental e espiritual, para depois poder adaptar a alimentação a cada um de vocês. Não é a mesma coisa uma uva passa que uma uva normal, porque se tu tiveres retenção de líquidos, a uva normal, como é a água, vai ter ainda mais líquido. É só um exemplo que vamos ver no fim. Então, temos 5 elementos. Esses 5 elementos vamos começar pelos primeiros. Ar e éter, energia. O ar não é palpável, é irregular, é subtil, é móvel. Um dia é seco, um dia mais úmido, mas é algo intangível, ok? É ligeiro e é frio. Depois teremos o fogo. O fogo, todos sabemos que é quente e que se põe a mão, queima. E depois vamos passar isto para as pessoas, porque existem pessoas com fogo que queimam. Tu pões a mão e este gajo mata alguém. Os ditadores têm muito fogo. E por outra parte, água e terra. A terra é densa e é pesada, e a água é fria e é estável, e por outra parte também se adapta. Isto parece uma treta. Eu quando estudei isto disse, que grande chapa. Em espanhol diz chapa, porque eu falo meio portunhol. Metade português, metade espanhol. Então, se eu sei quais são as características de cada um destes 5 elementos, eu já sei quais são as minhas características.
Eu já sei se tenho mais água, se tenho mais fogo, se tenho mais terra, se sou uma pessoa não flexível, se sou ou não, isto na parte física. Então, puxar para cima, isto é algo que temos que aprender na Ayurveda, as pessoas, existem 3 biótipos, ou 3 doshas. Em sânscrito diz-se dosha. Dosha significa força da natureza, ou desequilíbrio, dependendo do autor. Mas basicamente, e em português, outra vez significa biótipo. É como se disséssemos, existem 3 tipos de pessoas, A, B e C. Por isso é que todos nós dizemos, aquele come uma panela de feijoada e está aí, parece um pau virar tripas, não engorda nem 1 centímetro. Por outra parte, temos aquelas pessoas que comem uma pedra e digerem uma pedra. E temos aquelas pessoas que comem uma alfacezinha e andam-se a queixar o dia todo. E tudo isto tem uma razão de ser, e essa razão de ser é que não somos todos iguais. Existem biótipos, ou seja, pessoas que são completamente diferentes e que têm umas características físicas, mentais e espirituais que temos que compreender. E para nós saber como é que vamos adaptar a alimentação ao teu tipo físico, mental e espiritual, eu preciso de saber, primeiro, quem és, para depois dizer-te o que é que vais comer, quanto, como, onde, a que horas e quantas vezes. E isso é fundamental. Então, existem 3 biótipos que se denomina Vata, Pitta e Kapha. É como se agora disséssemos A, B e C, ok? Ou disséssemos Porto, Lisboa e o que fosse. Vata, Pitta e Kapha. Vata tem as características, a pessoa Vata tem as características do ar e da energia. São pessoas, normalmente, secas, que podem comprar creme de baba de caracol que nunca vão tirar as rugas da pele, porque são muito secas, então precisam hidratar, precisam de água para o seu organismo. São pessoas muito voláteis, ou seja, muito rápidas, muito magrinhas, muito ágeis. Depois temos os Pitta, que são como o fogo. O fogo é intenso, metes a mão, queimas. O Pitta, quando está apaixonado, é intenso, mas quando está desequilibrado, pode passar da violência verbal à violência física. Está bem? Normalmente, fisicamente, os Vata estariam metaforicamente comparados com uma girafa. Os Pitta, com uma rã que tem assim os olhos, que vê o que os outros não vê. Está bem? Vocês param na estrada, têm uma informação e o Pitta vai te dizer, olha, você vai à direita, à esquerda, tem ali um semáforo, depois tem uma casa amarela, preta e depois gira logo ali, vai ver uma senhora que está sempre lá. Esse é o Pitta, é super detalhista. Além disso, são pessoas super líderes, competitivas. Tudo isto influencia depois também na alimentação. E os Kapha são aquelas pessoas que se viram um red velvet ali na padaria, oh, amiga, senta-te aí e vamos comer aqui um bocadinho de bolo. Tá bem? Estão sempre cansados, são lentos, são letárgicos, mas depois são como a água, são estáveis. São pessoas que não gostam de mudança, porque se estão bem, para que vão mudar? Mas também são pessoas que não fazem muitas mudanças, não se aventuram. Os Vata são cabeça no ar, são criativos e estão relacionados com profissões que têm a ver com comunicação, relações públicas, com criar. Porquê? Porque criar faz com que a mente esteja no ar. Símil atrai símil. Por outra parte, teríamos então os Pitta, fisicamente têm um corpo atlético, parece que vão ao ginásio, se calhar nem fazem ginásio. E os Kapha são pessoas mais fofinhas. Teremos que é comum assim, ai que lindo, fofinho. E já para ir terminando, evidentemente depois temos aqui uns tips a nível de alimentação sobre como é que poderíamos equilibrar cada um do tipo de pessoas, ou seja, em função das tuas características físicas, mentais e espirituais. Então eu diria, tu fazes isto, comes tantas vezes, tu comes mais quentinho. Não é a mesma coisa comer ao vapor que cozido, não é a mesma coisa cozinhar ao forno que fazer um salteado. Porquê? Porque tem mais ou menos água. E tudo isto vai depender do tipo de pessoa. Depois, se quiserem ter mais informação, no fim podemos falar. Aqui trouxe estas 4 fotos só para vos pôr um exemplo. Ao princípio perguntava, o vinho e o sal é bom ou é mau? Depende, está bem? Porquê que depende? Há pessoas que têm a pressão arterial baixa, então precisam de sal. Há pessoas como os Kapha que são fortes, que o que precisam é um chute para andar. Precisam de estímulo, precisam de picante na comida, precisam de coisas que o façam sair da terra para ir para o ar. O vinho é um ótimo estimulante, à parte que também se utiliza vinhos medicados como uma terapia. Por outra parte, qual é a diferença, antes já vos apontava, entre uma uva normal e uma uva passa? Quem é que diria que uma uva normal ou uma uva passa não é saudável? Pois depende do tipo de pessoa. Se estamos a falar de uma pessoa com obesidade mórbida, então muito provavelmente essa pessoa, eu retiraria todos os alimentos ricos em água, porque o que eu preciso é secar essa pessoa. Tá bem? Se tem os líquidos e eu ainda lhe der mais líquidos, ela mais líquido vai ser. E se ela por natureza já é água,
é água em cima da água. Então, o tomate é bom para ela, mas se for seco. Está bem? Então essa é a diferença entre uma uva passa e uma uva normal. Pronto, e com isto é só um exemplo, mas acontece com o pão desidratado para uns, o pão fofo para outros, ok? Cozinhar ao vapor para uns, cozido para outros, ou seja, tudo vai depender das características físicas, mentais e espirituais de cada um. E com isto, os alimentos, nós antes falamos dos 5 elementos, falamos de 3 tipos de pessoas. Os alimentos também têm dosha, também têm características físicas, está bem? Ou seja, os alimentos também têm ar, ou terra, ou fogo, ou seja, eu se eu disser a alguém, precisa comer comidas refrescantes, se eu colocar a pimenta ou o gengibre no frigorífico, ele vai continuar a ter uma energia quente, está bem? Apesar de estar no frigorífico, ok? Então, em função do tipo de pessoas, depois adaptaríamos. Porquê? Porque os alimentos, cada um dos alimentos, também existem alimentos, bata, pita e gato, está bem? Só para terem uma vaga ideia do que é que se trata. E basicamente eu sempre digo isto: evita que a tua felicidade dependa do sabor que dura um alimento na boca. Se a tua felicidade é só o tempo que dura o sabor na boca, a tua felicidade seria muito curta, está bem? Por isso come de forma nutritiva, energética e saudável. E obrigado família, consciente, espero que seja só uma pequena pílula do que é a alimentação. Acho que é a minha forma de pensar. Talvez como jornalista sou muito crítica, nem A nem B, nem preto nem branco. Sempre faço julgamento de tudo. Mas acho que uma das coisas boas que tem o Ayurveda é que não é um tipo de dieta, não restringe qualquer tipo de forma de comer. Ou seja, estão integrados alguns alimentos de origem animal também. Agora, tudo depende para quem e o porquê, está bem? Mas basicamente, o que eu quero que vocês levem, pelo menos desta palestra, é que não há teorias, não há fundamentalismos, não há verdades 100%, está bem? Desconfiem sempre de tudo e vocês é que devem ser o vosso próprio mestre. Se tiverem esta informação, evidentemente mais aprofundada, porque aqui só temos 50 minutos para darmos assim um pequeno flash do que é a alimentação aplicada, a alimentação ayurveda aplicada na cozinha, vocês poderão agora compreender a vossa natureza, para que a natureza já não vos ataque, senão vocês agora formam parte dela, está bem? E com tudo, e antes de terminar, vamos fazer um vídeo selfie, sim? E vamos dizer Beijo Fest, pode ser? Tem um tempo, 1 minuto para isso? Claro que sim, vamos lá. 1, 2, 3.